E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Uma área diferente, totalmente. Né, meninos? A gente aqui de óculos escuros, estamos de férias? Não estamos de férias. Não estamos. A gente só tá no climinha aqui, ó, pra você se sentir bem, tá bom? Você está de férias, né? A gente sabe que você está de férias. Talvez você esteja de férias, talvez você não esteja de férias, mas esteja repensando sua relação com o trabalho. O fato é que nessa primeira segunda-feira de 2026, estamos começando uma nova temporada do podcast Caos Corporativo. E ela se chama Chega de Exaustão, a vida precisa caber no trabalho. Precisa. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, a vida precisa caber no trabalho. Eu não sei se eu concordo muito com isso assim, desse jeito, mas a gente vai conversar mais a respeito desses pontos. Anderson Barros aqui com vocês. E aqui com vocês, Fê Bragato. Ei, estamos começando. Olha só que cenário lindo. Roda. Cadê minha Tá cadeirinha? calor. É isso, né, gente? O episódio de hoje é trabalhar menos vale mais do que ganhar mais? Olha só, né? Trabalhar menos vale mais do que ganhar mais? Isso é uma boa provocação. Chega de exaustão, a vida precisa caber no trabalho. Essa é a provocação que abre essa nova temporada do podcast Caos Corporativo. Isso não é opinião, viu? A gente traz aqui dados para poder amparar essa discussão. O Work Monitor da Randstad, que é uma empresa de recrutamento holandesa, né, meninos? É uma pesquisa global que é realizada há mais de 20 anos em mais de 30 países. E pela primeira vez mostrou algo inédito nesse ano que passou. Pela primeira vez, equilíbrio entre vida e trabalho apareceu como critério fundamental e mais importante do que salário alto na hora das pessoas escolherem um emprego. Segundo o estudo, mais de 80% dos profissionais colocaram equilíbrio como prioridade, superando pela primeira vez a questão da remuneração, do status e da progressão hierárquica. Isso nunca aconteceu antes em 20 anos da série histórica dessa pesquisa. Agora, quando o indicador muda, depois de 2 décadas, a gente vê que não é uma resposta individual, né, meninos? Alberto, o peso desse dado está na consistência. Quer dizer, em 20 anos de pesquisa, a gente via que progressão hierárquica, status, valor do salário eram mais importantes para as pessoas. E agora o equilíbrio entre vida profissional, trabalho e vida pessoal é o que está em primeiro lugar, na frente até do que salário alto. O que isso diz para você? Isso diz que as pessoas estão muito mais conscientes, que as pessoas estão percebendo que algumas pessoas morrem e no dia seguinte a vida continua. Então, não vai acontecer comigo. Eu acho que todo o aspecto que a gente está vendo dessa consciência, das pessoas estarem cada vez mais antenadas com os movimentos de mercado, com a lógica de equilíbrio, né, entre trabalho e vida pessoal, se reverbera, se reflete nos números pela primeira vez. Então, eu particularmente fico muito contente, porque a gente vai falando isso o tempo todo. Aqui no Caos Corporativo a gente já falou por diversas temporadas. E de repente o indicador como a Randstad, tão importante, mostra que as pessoas estão conscientes. Elas falam, ótimo, para mim é mais importante vida, o equilíbrio, a saúde mental, o equilíbrio, segurança psicológica, do que simplesmente o salário. Se eu estiver num ambiente tóxico, eu vou embora. Nenhum CNPJ vale um AVC. Então é ótimo que isso esteja acontecendo, porque indicador marca progresso histórico. Alberto, agora isso significa que... Eu vou fazer essa pergunta para vocês, já estou pensando num corte aqui, porque você só repetiu o que eu disse, né, gatinho? Você acha que esse dado mostra um esgotamento desse modelo baseado em excessos? Eu acho que sim, e isso é uma lição muito forte para a liderança, né? Porque eu ainda acho que existe uma questão contraditória, porque nos mesmos ambientes onde a gente fala que a gente tem que ter equilíbrio, são aqueles ambientes onde a convenção fala que a meta vai dobrar. Então, para mim, essa conta não bate, porque esse modelo esgotado que a gente está vivendo alimentou uma série de infartos e AVCs, esgotamentos e burnouts durante muito tempo. Então, parece que o mercado começa a dar sinais do chega. Acabou agora é um break-even,
não rola mais e eu acho que vai ficar difícil líderes conseguirem sustentar mudanças de mais de 2 dígitos de meta daqui para frente. E fala assim, vamos dobrar, vamos triplicar. Não vamos não, bonitão. A custa de quem? A mim, eu não vou deixar minha saúde aqui. Você vai deixar, líder? Porque muitas vezes os líderes são os primeiros a falar e os primeiros a não demonstrar. Tá certo. Acho que faz todo sentido. Ô Fê, não quer dizer que as pessoas querem trabalhar menos esse estudo, né? Elas querem trabalhar melhor, essa é a questão. Exatamente, eu achei super curioso, inclusive, e interessante isso, né? Porque um dado que seria o mais óbvio da gente ver ali é falar assim, então não quero mais trabalhar, quero trabalhar bem menos. Não, você quer trabalhar o mesmo tanto, mas você quer trabalhar melhor, você quer trabalhar menos? Talvez, né? Mas você quer trabalhar muito melhor. E ele mostra, inclusive, nesse estudo que eu achei interessante, que é um baita de um problema, né? Que a gente sabe que muita coisa do que acontece, o que não acontece, tem raiz na comunicação. Então, se a gente não faz esse comunicado de um bom escopo, uma boa... Sim. Quando é que é a urgência disso e tudo mais, você acaba trabalhando muito mais e se esforçando muito mais, o que te gera um pouco desse estresse, né? Porque se você tivesse a informação ali de uma forma mais clara, talvez você tivesse trabalhado melhor mesmo e não tava com essa sensação do cansaço, da exaustão ali. Sim, faz todo sentido, Fê. Agora, Andy, o Brasil é líder global em burnout, né? E esse parece ser o nosso padrão. Você acha que é um padrão que está adoecendo as pessoas? É um padrão, tanto que a gente vem, inclusive, incluindo o burnout como doença ocupacional de trabalho. Então, é um padrão, temos um problema, para esse problema precisamos de uma medida ou de uma solução. Ponto. Sem querer desmerecer o tema, sabe? Agora, tem uma outra questão aí, gente, que eu queria trazer para debate, que o quanto não é utópico, e aí a minha visão pessoal vindo a bordo aqui dessa conversa, quanto que não é utópico a gente achar que tudo o tempo inteiro estará equilibrado. Porque a gente precisa ter tempo para a família, a gente precisa ter tempo de qualidade para o trabalho, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa ter tempo para os nossos amigos. Nem cabe no dia, né? E assim, eu acho que é utópico a gente achar que a gente vai ter tempo para tudo sempre. E se a gente depositar nisso o nosso conceito de felicidade, a gente vai estar vivendo uma frustração constante. Então é claro que eu acho que a gente tem que trabalhar a quantidade de tempo que seja suficiente para a gente gerar produtividade sem a gente morrer com a língua para fora. Mas a vida não é linear, sabe? Em alguns momentos a gente vai ter que correr ali a milha extra por conta de um projeto no qual a gente está inserido, por conta de alguma questão na qual a gente está envolvido. Então eu queria só também tirar um pouco de peso de carga dos nossos ombros. Às vezes a gente vai conseguir estar super dentro ali das questões da nossa família ou do esporte. Às vezes a gente vai estar super de cabeça num projeto novo no trabalho. Eu não consigo enxergar essa linearidade, sabe? E você sabe que, inclusive, isso, Andy, eu concordo com você, e eu acho que isso faz parte de um autoalinhamento de expectativas, que é entender que não vai ser o tempo todo que vai estar equilibrado, mas eu acho que a busca pelo equilíbrio é importante. Então, você entender que, tipo, olha, não vai ser o tempo todo que eu vou conseguir fazer tudo o que eu preciso. Já é um autoalinhamento com você, dessa expectativa. Acho que é importante buscar. Né? Senão a gente também desequilibra demais. O pêndulo vai muito para um lugar só, se a gente não buscar, pelo menos. É que assim, acho que faz todo sentido, mas vocês também estão falando de profissões e de posições onde até certo ponto a pessoa pode escolher. Né? Sim, então verdade. Você pega pessoas que cumprem jornadas obrigatórias, enfim, a gente tem recordes, né, dados da Previdência Social mostram isso, recordes de afastamento por doença mental no Brasil. Então, até que ponto, quando a trabalhadora ou o trabalhador não tem como gerenciar esse foco, ora um pouco maior no trabalho, ora um pouco maior na vida pessoal, como é que a empresa faz para auxiliar também nesse movimento, né? Mas eu acho que tem uma coisa que de novo, né? A gente está falando se a vida tem que caber no trabalho, se o trabalho tem que caber na vida, eu acho que é uma outra lógica, né? Imagine que a gente está discutindo hoje o fim da jornada 6x1. E está avançando no Congresso o fim da jornada 6x1. Quando a gente fala isso, parece ser uma coisa muito lógica. Você vê países que a jornada já é 5x2, 4x3, mas existe uma revolta da sociedade
falando o seguinte: jura, quer diminuir de trabalho? E aí vocês vão diminuir também o nosso pagamento? Eu acho que as próprias pessoas são acostumadas a demonstrar que elas precisam ficar com a língua para fora trabalhando para serem valorizadas. Eu acho que hoje o estigma de valorização está muito atrelado a você demonstrar trabalhar. Eu acho que o esforço acaba sendo recompensado muitas vezes mais do que a qualidade. E aí nós temos um problema o tempo todo. Porque da mesma forma que eu tenho que chegar para um banco, para uma empresa de seguros e falar: por que você exige dos teus gerentes comerciais que eles façam 20 visitas na semana, ao invés de fazer 5 visitas bem feitas? A gente vai passar a remunerá-los por qualidade também? Ou vai colocar um KPI de quantidade de rotas que eles vão ter que fazer? Isso vale para todos os segmentos. Sim. Agora, eu queria dar uma provocada em você, Andy. Você acha que sustentar uma carreira de sucesso... Sucesso é um tipo de palavra que a gente não sabe muito bem o que quer dizer. Grávida. Para cada um é um significado diferente, né? Mas sustentar uma carreira de sucesso, uma carreira realmente relevante ao longo dos anos, requer também pausas? Eu acho que requer pausas na mesma medida que requer desafios adicionais vez por outra. E eu vou pegar um exemplo completamente fora da nossa realidade e do nosso contexto. Outro dia, eu tive a oportunidade de conversar com um atleta da Seleção Olímpica de Bobsled. Vocês sabem o que é bobsled? Eu não sei. Bobsled. Bota a imagem aí, Isso. Bobsled é aquele trenó da neve, sabe? Jamaica abaixo de zero? sei. Ah, legal. Então, eu estava falando com um atleta que faz parte da Seleção Brasileira de Bobsled e estava falando justamente sobre esse tipo de motivação com ele. E ele me dizia o seguinte: Anderson, você acha que é todo dia que eu estou super motivado para treinar? Não. Você acha que é todo dia que eu estou no meu melhor para treinar? Não. Você acha que é todo dia que eu quero treinar a quantidade de treinos que eu treino todos os dias? Então, usando esse exemplo, Amanda, para te responder, eu não consigo enxergar a linearidade. Eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio, mas esse equilíbrio ele se faz pela média. Né? Ou seja, vão existir momentos em que, por exemplo, pega um atleta como esse, que ele está às vésperas de um campeonato, ele vai se ralar muito mais mesmo. Ele vai descansar depois do campeonato. E na média, tá tudo bem. E eu acho que as nossas carreiras também acontecem da mesma maneira. Ah, se eu tiver para fechar um projeto super importante, que eu tenho o Alberto comigo na negociação, a gente tem prazo, o negócio exige muita conta, exige muito pensamento. Possivelmente a gente vai virar uma madrugada aqui fazendo conta e estruturando um projeto. Isso talvez faça com que na semana seguinte a gente pegue um pouco mais leve. Mas essa sensação linear de tempo, só trabalho 6 horas, só trabalho 4 horas, isso me parece um pouco dicotômico, sabe? Ou seja, você defende que haja maior flexibilidade, inclusive nos horários de trabalho. É isso? Isso com toda certeza. Porque isso não é a realidade da maior parte das claro. empresas. As pessoas começam às 8, terminam às 6, a caneta Mas assim, cai. é que eu acho que é mais fácil a gente lidar com esse tipo de pauta e conversa em ambientes de gestão, com mais autonomia, com mais responsabilidade. Agora, você pega um ambiente fabril, em que as pessoas estão numa planta, em que você tem que ter gestão para você conseguir ter produção, você tem turno, você tem que ter gente entrando no horário, saindo num determinado horário. É por isso que toda generalização é ruim, porque nada disso que a gente... Aliás, tudo isso que a gente está falando não vai se aplicar linearmente a um montão de ambientes, né? Sim, sim. E tem uma coisa que é importante, você falou de pausa, né? E tem uma coisa que a gente nega bastante, que é essa pausa real de fazer, né? Porque a gente acha que o cérebro vai ficar trabalhando ali 100% do tempo também. Então, assim, sim, vai ter momentos que a gente vai dar uma sobrecarregada nele ali, mas que a gente precisa dar uma pausada também de verdade nele. Porque às vezes a gente acha que mudar a atividade do que eu tô fazendo já é dar essa pausa pro cérebro, e não é. Né? Então, eu tô aqui, tô desenhando uma proposta. Putz, estressei aqui, não vou conseguir, vou sair um pouco daqui. Não vou desenhar a proposta, vou para uma planilha agora. Teu cérebro não está descansando. Como é que você descansa, Felipe Bragato? Olha, minha gente, eu não sei se eu sou a melhor pessoa aqui, hein? Eu vou refazer a pergunta. Você descansa, Felipe Bragato? Eu tento tentar eu tento parar alguns momentos de verdade, assim, para desconectar e fazer algo que eu realmente gosto e que eu vou cansar o corpo e não a mente. Então, às vezes eu faço, por exemplo, viagem do cansaço, sabe? Que tipo, eu vou cansar o corpo, mas a minha mente tá em Nárnia, assim. Eu não tô em nenhum lugar. Eu tô realmente ali de corpo real,
para não ter que pensar em nada e curtir o que eu estou fazendo. Então é importante ter esses momentos até para a gente conseguir aumentar o nosso rendimento ou continuar rendendo, né? Nos momentos de foco. De foco, né? de trabalho, né? Agora, Alberto, esse ano que passou, você foi forçado a parar, né? O seu corpo parou. Eu acho que esse depoimento é muito importante aqui, porque a gente está conversando a respeito das pausas necessárias. E quando a gente não faz voluntariamente essa pausa, a pausa faz acontecer, né? O corpo para. Foi o que aconteceu com você, né? O mercado já sabe, mas acho que vale o depoimento. Foi uma pausa obrigatória. Eu tive uma complicação de um apêndice que estourou e que eu descobri quando já estava praticamente pré-sepse, né? Quase entrando em sepse, e foi uma loucura, porque eu tive que fazer uma série de procedimentos, o intestino chegou a paralisar e muitas outras consequências. Mas eu acho que o alerta que fica são algumas lições aprendidas. Primeiro, essa carcaça é uma máquina que, quando estressada, ela não pode se acostumar ao estresse. A gente aprende a incorporar o estresse e ficar convivendo com o estresse de maneira recorrente e se pune quando você volta para a situação de normalidade. Eu me punia muitas vezes, comentava inclusive com a Amanda, me sentia improdutivo num sábado à noite ou num domingo à tarde que eu não estava respondendo e-mail e isso já era o corpo dando sinais que ele não estava acostumado com as pausas. E chegou uma hora que essa estrutura sucumbe e você precisa contar com variáveis extras, além de você, para continuar vivo, como a sua religiosidade, a sua fé, os médicos. Tudo que me salvou não dependia só de mim e do meu corpo. É que nem aquele campeonato que você depende de outro jogo para poder né, ganhar e se manter no campeonato. Então, eu acho que conforme isso vai acontecendo, você vai tendo um outro sentido da vida, e eu recomendo quem nos assista a não esperar que isso aconteça com você para você mudar o jeito de ver a maneira como você lida com o trabalho. Agora, Andy, para você acha que o mês de janeiro, para quem está, né, tirando pelo menos uma folga ou um descanso agora nesse mês, hoje é a primeira segunda-feira do ano, você acha que o mês de janeiro ele pode funcionar como um certo ensaio para quem está viciado em trabalho, para que essa pessoa possa aproveitar essa pausa sem essa ansiedade de será que eu estou sendo improdutivo? Deixa eu dar uma checada no e-mail, desconectar de verdade, dormir, comer bem, olhar novas paisagens, como você faz nas suas viagens de moto? Se isso é algo que está correlacionado com a rotina do nosso ouvinte, ótimo. Porque para alguns setores isso é bastante comum, né? Para outros nem tanto. Quando a gente pega alguns dos nossos clientes aqui, bancos não têm essa realidade, indústrias não têm essa realidade. Algumas das empresas que interagem conosco têm essa facilidade de ter um janeiro um pouco mais tranquilo. Então, posto isso, aqueles que o têm, né, eu acredito que tem que ser aproveitado. Agora, até trazendo um dilema adicional, né, eu canso de ver muito pai e mãe que tira férias em janeiro para ficar ali com os filhos. Os filhos. E assim, veja, eu já fiz isso milhares de vezes, tá? E no final das contas a gente tá trocando Fica mais uma cansado. questão por outra, né? Você tá trocando um tipo de gestão por outro tipo de gestão. Então, se for essa a sua realidade, e é isso mesmo, e é o que tem para hoje, e tá ótimo, e nós somos gratos pelas pessoas que fazem parte da nossa família, mas que mesmo diante disso tudo, você consiga ali os seus 5 minutos de calma, de paz, de tranquilidade, a sua meditação antes de dormir. Esse é o momento que o ano está engrenando, sabe? Então, se você, por acaso, está descansando nesse exato momento, tenta ali, como a Amanda muito bem colocou, achar os seus 5 minutos para você. Porque às vezes a gente acha que ter tempo pra gente significa vou ficar uma semana sozinho no meio do nada, né? Não, e às vezes 5 minutos faz uma baita de uma diferença se a gente está concentrado na gente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa meditação, na nossa respiração. E eu acho que essa coisa toda de conciliar de um jeito intencional, trabalho e vida, não é sobre tirar férias, né? É sobre ter uma vida no dia a dia. Presença, né? Exatamente, presença e uma rotina que favoreça
a saúde física e mental. Então não adianta você ter uma rotina totalmente desregrada, uma relação nociva com o trabalho durante o ano todo, e aí você fala, não, daqui no final Janeiro, do ano, agora aí mudou. agora eu vou descansar. Então não dá, então só nas férias você vai descansar. Gente, a gente vive um momento de mundo em que tudo precisa acontecer ao mesmo tempo. A gente precisa estudar, a gente precisa descansar, a gente precisa trabalhar, ser feliz, tudo ao mesmo tempo, sem angústia, sem medo de ser feliz também, né, Andy? Eu acho que o trabalho não está perdendo valor. Não tá. Só que eu acho que a vida ganha mais protagonismo nesse 2026. Na minha visão, trabalho e vida fazem parte do mesmo contexto. Nós somos o nosso trabalho também. A gente se realiza. Eu acho que muitas vezes esse dilema que a gente coloca, que é mais do que necessário para algumas profissões, está muito conectado, sabe, com quem ainda não tem essa conexão e o trabalho acaba sendo um mal necessário para a vida, né? No meu caso, trabalho faz parte daquilo que eu sou, faz parte da minha vida, eu gosto daquilo que eu faço. Tem muitas vezes em que eu tô trabalhando, mas aquilo não parece trabalho, sabe? Andy, que isso é primeiro sintoma de burnout, hein? Você sabe disso. Olha, me ajuda aqui, Felipe. Se divertir no trabalho eu é o acho primeiro que sintoma. É o primeiro argumento. Gente, Quem tá mas a gente burnout, não fala pode se não, mas eu divertir." faço o que eu gosto, eu me divirto trabalhando. Mesmo assim, você tem que parar. Eu sei, mas a gente pode se divertir. E tá tudo bem falar Pode. sobre isso, não tá? Tá tudo bem. Não, tá tudo bem, só tô fazendo um alerta pra quem às vezes tá nos escutando, que tá nesse lugar, tomar cuidado. Porque às vezes mas eu me divirto aqui no sábado à noite preenchendo uma planilha. Não, aí é o... Cuidado, aí que é o pode ser excesso, burnout. né? É que Claro. daí a gente precisa diferenciar, tipo, o que é prazer, o que é recompensa do trabalho. Exato. Porque tem a parte de recompensa, que é mais fácil da gente identificar, porque muitas vezes é palpável no trabalho, e a parte prazerosa a gente acaba, às vezes, confundindo com a recompensa. Por isso que é difícil pausar de verdade, porque é menos tangível você conseguir entender o que o ócio traz para Agora, você. Talvez o único ponto que eu gostaria de deixar aqui ainda para essa conversa é que a gente tende a, muitas vezes, colocar o trabalho nesse lugar de vilão. Eu acho que vilão é mais a pessoa que não consegue achar os seus mecanismos de lidar com todo esse sim. contexto, sabe? Mas aquela frase mentirosa de faça o que você gosta e nunca mais você vai trabalhar. Ninguém faz só o que gosta, Alberto. Faça aquilo que você ama, que nunca mais você vai ter Mentira. que trabalhar nenhum dia. É uma baita mentira, cara. É uma claro, baita porque mentira. ninguém faz só o que ama. Exato. Porque mesmo dentro do que a gente ama, tem coisas coisa que que não não são Sim, tão boa. agradáveis. você vai fazer relatório, você vai ter que fazer Gente, reunião e chata. fim. E É aí? isso. Essa é a E vida. é isso, e a gente faz mesmo, né? Então acabou o episódio. Acabou o episódio. E vai trabalhar. Não vai trabalhar. Vai descansar. Um beijo. No próximo episódio, a gente volta aqui ainda sobre esse tema para te dar 10 dicas para fugir da exaustão neste ano de 2026. Sem exaustão, gente. Sem exaustão. É isso aí, acabou mesmo, gente, viu? Vamos nos relacionar bem com o trabalho. Vamos É ser isso. felizes. Beijo. A gente pode Beijo. conviver, Isso. ser amigos. Tchau. Faça o que você ama e nunca mais terá que trabalhar. Tchau.